chapa, para o Sinagências, né? O Sinagências, ele tem um histórico aí de divisão, de afastamento do corpo aqui de servidores, né? Aqui da ANA, principalmente. Algumas agências ele está mais próximo, mas da ANA sempre esteve meio distante, né? É. E sempre trabalhou mais com um quadro específico, que são aqueles os remanescentes dos ministérios, né, que vieram para as agências. E, bom, ele mudou, teve, na época do João Maria, teve um escândalo, teve questão de desvio de dinheiro. O Sinagência está, inclusive, já citando que recuperou judicialmente parte desse dinheiro. Mas tem um movimento, né? Ainda é um sindicato que está meio perdido. E o protagonismo convidou a gente, já tinha convidado quando estava na outra diretoria, e está chamando e está querendo mobilizar o pessoal a participar do processo eleitoral agora, e a se mobilizar para ver se consegue colocar uma chapa com mais uma representatividade mais ampla nas agências, né? E algumas agências não participam ainda. A Ana, por exemplo, nunca participou do Cineagências, de nada, né? Participava assim, hoje eu acho que tem 2 ou 3, bom, talvez tenha mais agora, né? Mas quando nós fizemos uma pesquisa no ano passado, tinha 2 filiados no Cineagências na Ana, tá? Uhum. Esse ano tem mais, Gonçalo. Tem mais? Você já se filiou já? Eu me filiei. Então, você, o Pedro, o Lula, Mas então tem já mais, gente. tem mais. Então o pessoal está se filiando aí para ver se consegue participar do processo eleitoral. Não consegue participar como candidato, mas consegue votar, né? E aí o protagonismo sindical, a gente tinha marcado com eles, viria aqui hoje, né? O Lula tem interface com eles, o Luiz Henrique da SAS tem interface com eles, e eles estariam aqui hoje. A Yandra, que estava aqui agora, ela saiu da reunião, né? Não sei se ela está aqui, pessoa, se ela só não está. Deixa eu ver se está aparecendo, se ela está aqui ainda. Ela saiu, né? Então nós temos que esperar, inclusive, eles chegarem, tá? Então eu vou dar um tempinho aqui, vou fechar a câmera e esperar uns minutos, ver se entra ali. Quem está com contato é o Luiz Henrique, contato deles ali, né? Aí a gente conversa, tá? Então estamos todos aí liberados para trabalhar mais um pouco enquanto aguarda a entrada do pessoal, tá? Combinado. E aí já eu aviso aí de novo, tá? Obrigado, gente. Você queria falar, Agostinho, alguma coisa? Você levantou a mão? Não, foi engano aqui. Eu ia só dar um positivo aí para aguardar. Assim, Agostinho? Gonçalo, Oi. o som aqui na sala, eu não consegui configurar na TV aqui. Está Mas tô muito te ouvindo baixo o som do direitinho. laptop. Mas tô te ouvindo direitinho. Tem mais gente aí na sala? Ou tá só você aí? Ué, vão ter os apresentadores, né? A Yanda estava aqui no grupo aqui. Eu tô te ouvindo bem aqui, perfeitamente. Tô te ouvindo Hã? em voz alta. Então, assim, Oi? eu tô te ouvindo em voz alta, E eu estou te vendo muito ruim. né? O Eu Rubens não acho tá que é por aí, por causa informática. do... O pessoal da Deixa eu informática tirar não tá essa por tela aqui aí. da TV. Deixa eu ver, peraí. Eu, pelo menos, estou ouvindo ambos muito bem, tanto o Gonçalo quanto o Pedro. É. Eu não sei se eu posso tirar também aqui. O pessoal da informática não tá por aí, não, Pedrão? Tá, eles vieram aqui antes.
configurar, mas eu não testei isso. Nath, Aí, ó. como é que... Assim, momento aí. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. Fala um pouquinho, Gonzalo. Não quero. Fala, Pedrão. Estão me ouvindo aí? Peraí, tá baixo? Será que se eu tirar essa... Aí, Bom, vem, fala alguma coisa. aí, testa de novo. Oi, estou falando aqui. Tem que sair aqui. Bem, Oi. bem, quando ela chegar, aí eu vou receber. Melhorou o som? Porque tem duas Não, entradas, pra elas nós são tá três aqui. entradas. Aqui. Aí aqui por bloco é. Deixa eu ver Para se eu mim, tirar sempre aqui, ó. bom. Vamos lá. Seu protagonista. Ah, sim, Tudo bem, gente? Pedro, Fábio, Ricardo Rosa, Pedro, Nathalie, Oi, tudo bem? Fábio, né? Tá difícil aqui. Oi, tudo bom? Tudo jóia? Talvez eu consiga Isso aí, para vocês aí. Ah, negócio de ligou foi tudo. Ó. Quando você quer que o colega filmar? Você está em casa. Direção de arte. Testar, né? Fique à vontade. Boa tarde. Alô, Gonzalo? Oi. Continua baixo ainda, é muito baixo. Não, eu abri o som. Tem ali embaixo Eu vou ligar ali à direita. Ali à Pede uma direita. ajuda para eles, por favor. Não tô vendo. Ali à direita tem um alto-falante, ô Pedro. Pedro, esse Fábio, Pedro, vocês conhecem? Conheciam? Pedro, eu acho que só do grupo lá do Fórum das Associações, né, Pedro? É. A gente tá. Então, o pessoal já tá, tem umas pessoas que já estão online. Eu estou com problema no som. Ah, é? Tá muito A baixo. câmera está muito alta. Eu vou pedir uma Baixa água aqui, tá? Você quer uma água, um café? Cara, eu aceito uma água. E café toma? O café essa hora já. Eu também não tomo. Se não, sono, eu não tomo. Mas eu ofereço para os outros. Tá certo. O limite é 4 da tarde ali, é a última sessão. Nem isso eu tô conseguindo. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo isso o tempo todo. Tirar, porque eu estava aqui, cara. Você que não está ouvindo. Ó, essa câmera ficou melhor, viu? Isso, café. É difícil. E aí nós Essa câmera ficou melhor. A Nathalie foi chamar o pessoal da informática, ver se melhora o som. Tá. Certo. Tá, então vamos esperar aqui um pouquinho. Vou pegar uma água enquanto isso a gente. A Flavinha, ela está numa reunião agora. Me disse que vai tentar chegar depois da reunião. Tá, a Flavinha. Tá, aí eu posso falar para ela, para você saber até ela está chegando. Muito bom. O meu medo era esse, era de ser pego de última hora no avião, mas. Eu não conheço de agência reguladora que a gente conhece, mas. A visa. Sim, hora das vezes mais apertada. A duvidar é maior ainda. Testa agora, Gonzalo. Estou reforçando aqui o convite pelo WhatsApp dos colegas, né? Assim, para mim. Rubens, dá um alô aí, por favor, para testar. Fala, Pedrão. Ó, Tá ouvindo melhorou. direito aí? Agora melhorou. Consegue me ouvir? Consigo. Tem outra opção ali que é do Samsung para as telas. Isso mesmo. Ou Logitech. Vai vir. Aí, vai ajudar. Bom, ele melhorou um pouquinho. Agora, mas foca um pouco. Do computador. Isso, se botar o do Samsung, vai mandar para cá. Isso. Melhor. Cadê o do Samsung? Isso.
Aí, de vez em quando, aí faz uma loja de alguma coisa assim. 1, 2, 3, tentando, ó. Vamos ver. Por favor. Capitalizar o sindicato, organizar ele melhor. Tá usado? Fortalecer. Fora do sucesso do Luiz. Está me ouvindo bem, Pedro? Ah, agora sim. Estamos ouvindo vocês bem. 1, 2, 3, testando. Eu acho que é isso que... Está me ouvindo bem? Obrigado, Agostinho. Ah, Se é adversário... Vai jogar 1, 2, 3. Tá bom, agora? Fala de novo, Agostinho, por favor. o som do fundo da sala está melhor do que o som daí. Talvez esteja muito alto a recepção do microfone. A conversa lá dos dois lá no fundo está assessoria, tá? Vou monitar isso aqui, viu? Já tá mudando aqui. Tá quiser mudar, tá mudar aqui. Vou coordenar as reuniões. Quero uma assessoria. Aí manda ali para qual? Cada agência, cada suspensão de agência, eu consegui, por exemplo, que a gente... Essa aqui está pegando só da câmera. Imagina que trabalho. Tá bom, tá funcionando. Só que para isso vai ser sim, são mesmas vezes. E em paralelo, tem um trabalho transversal aí, você pode fazer as agências, que é o seguinte, nós precisamos fazer um raio-x das agências. Sabe? Nós Já resolveu o som. Se quiserem já começar. Gonçalo ia fazer uma abertura, depois eu ia fazer o contexto, porque que eu sugeri o protagonismo para cá, depois... Pedro acabou de cortar o som voltou. Ok, Gonzalo. Passando aqui, vamos dizer que os colegas... O Pedro. Oi. Né, que o governo falou assim... Gonzalo, a hora que você quiser começar, então o som já está funcionando. O Ney foi o primeiro. Instalou o governo. Não está mesmo. Tem que superar tudo isso. Boa tarde. Gonzalo. Boa tarde. Fábio, tudo bem? Tudo jóia, meu querido? Tudo bem, tudo tranquilo. Está o Luiz Henrique aí também, o Pedro. E aí, Gonçalo, tudo bom? Bom, tudo tranquilo. Temos aqui o Flávio, o Agostinho. A gente vê quem mais está aqui na reunião. Flávio, tudo bem? Muito frio aí, Flávio?
Não, hoje é um calorão aqui, 27 graus. De Ah, manhã então. tava 8. Então, assim, dá até para dormir de camiseta. Ah, Rubens, boa tarde. Essa conversa hoje aqui, inicialmente, eu queria dizer assim, nós temos já uma estratégia dessa diretoria, já de um longo prazo, de conversar com as nossas representações, vou chamar trabalhistas aqui, né? Tem o Sinagências, tem o NARREG já veio, o Sinagências ainda estamos articulando com eles para vir. O pessoal do protagonismo sindical, que o Fábio vai se apresentar daqui a pouco, Fábio Rosa, vai se apresentar daqui a pouco o que é esse coletivo, e ele é da Univisa, era da Univisa, você não está mais na Univisa, né? Saiu agora, né? Ainda. Ah, está na Univisa, voltou, continua, né? Continua. Né? Tá, então está na Univisa e está empenhado nesse trabalho, né? Então, para quem conhece a história, o Sinagências tem uma longa trajetória aí, com alguns percalços na sua história, algumas conquistas, né? E infelizmente, vou dizer assim, um certo afastamento da Ana, né? Tá? E uma das propostas dessa turma do protagonismo sindical é trazer uma proximidade maior entre a Ana e o Sinagências, tá? Feita essa reunião é uma resposta direta ao seminário de planejamento que a gente fez na última semana de junho, no último dia de junho, né? No dia 30, e já estamos dando andamento nisso daí, tá? Então, sejam bem-vindos todos. É uma conversa rápida, objetiva, mas acho que bastante esclarecedora. Então, essa reunião aberta tem o objetivo de apresentar ou falar um pouco sobre o Sinagências. O Sinagências mesmo, que é o Kleber Ferreira, o presidente, ele deve vir aqui, estou esperando uma resposta deles, né? Mas deve vir aqui a qualquer momento. Tá? Mas, por enquanto, nós estamos aqui o protagonismo sindical, que é uma proposta para a direção do Sinagências, e deixa o Fábio fazer a apresentação. Não sei, o Luiz Henrique, você quer fazer alguma introdução, alguma... A câmera está meio fora do Pedro. Talvez venha um pouquinho para o lado do Pedro. Aí, Luiz. A dúvida é só se está me ouvindo. Então, eu Tá fecho me ouvindo? aqui a minha voz e está contigo. Está ótimo. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode estar contigo a voz ali. Pedro, aí você conduz a reunião, abre, fecha, conduz, passa a palavra, você faz secretaria, tá, Pedro? Tá bom. Eu estou aqui, estou desse lado aqui. É só um contexto. Boa tarde aos colegas, né? É só um contexto mesmo, porque que eu e Flavinha, na verdade, né? Porque que a gente propiciou esse coletivo, né? Que está fazendo a discussão sobre a situação do sindicato das agências reguladoras, trazê-los aqui para bater um papo com os colegas, né? Para a gente fazer um contexto, uma discussão sobre a importância do sindicato. Historicamente, principalmente nós estamos no primeiro concurso da ANA, desde 2003, a gente sabe que é baixa a adesão, Fábio, tá? Dos servidores sobre essa questão do sindicato. Em parte, muito por causa da atuação histórica das gestões anteriores e a atual do Sinagências, que foram muito isoladas das associações. E nós, da ANA, nossos colegas da ANA, temos um zelo muito grande pela nossa associação. Aqui, cerca de 80% dos servidores, né, Flávio, são associados, historicamente, desde o início, que nós construímos isso de forma coletiva, né? E se mantém essa média de 80%. Então, como desde o início, o Sinagências, lá em 2004, né, que começou lá o primeiro mandato, foi construído de forma muito isolada, nós não fomos convidados para participar da construção do Sinagências, né?
Então, resultou em gestões que sempre desagradaram, de uma forma geral, os servidores da ANA, né? Porque sempre foram muito personalizadas nos seus presidentes, né? Até que culminou na gestão atual, que a gente considera também um desastre do ponto de vista de estabelecer um diálogo com os servidores das agências reguladoras, né? E, particularmente aqui para nós, para a ANA, né? Na época, a gente estava na diretoria das águas, tanto eu, Gonçalo, Flavinha, e houve convites, né, de apoiar os servidores da ANA em questões muito importantes, na defesa, inclusive, da instituição da ANA, né? E o sindicato, por uma questão política, resolveu não apoiar os servidores da ANA, né? Foi assim quando a ANA perdeu a competência regulatória na crise hidroenergética, né? Eu sei disso porque a Anvisa também perdeu há poucos anos atrás, né? Foi assim quando a gente solicitou um apoio do Sinagência, né, para fortalecer o processo de indicação e escolha dos diretores da ANA, né, coisas que servem para todas as agências reguladoras. Não fomos atendidos também. Então, é um processo histórico que chegou um momento que isso precisa ser diferente, tá? Tanto eu quanto o Flavinha e o Gonçalo, a gente vem acompanhando desde o início, né, nascer de um coletivo que se propõe a fazer diferente. É essa expectativa, Fábio, que a gente quer ouvir um pouco de vocês. Assim, vai ser do mesmo, mais do mesmo, ou vocês estão realmente com a proposta de fazer algo mais transversal, junto às associações das agências reguladoras, junto aos servidores? Qual que é a proposta de vocês? É isso, em função disso aqui que a gente resolveu juntar alguns colegas, né, para ouvir isso. A ideia, inclusive, era ter um debate, né? O coletivo, o protagonismo sindical, né, e a atual direção do Sinagência. Eu, particularmente, adoro o debate, mas a direção atual declinou. Nós topamos. Vocês toparam, a direção atual declinou. Pode ser que, como o Gonçalo falou, que eles venham no segundo momento, sem necessariamente estarem debatendo com vocês. Só te completando, Luiz, eles não declinaram o convite de vir na ANA, né? Mas declinaram Do debate. O debate. Assim, o encontro direto, ele não quis assim. Não, eu particularmente. Mas não quer debater. Tranquilo, não tem problema, é uma opção. A gente está aqui, na verdade, para ouvir esse coletivo, denominado coletivo protagonismo sindical, né? Então, assim, tanto eu quanto a Flavinha, a gente já tinha conversas com o Fábio, né? Fabinho, a gente já se conhece desde a época nós nas águas, ele na Univisa, né? A Yandra, que infelizmente talvez não consiga chegar, né? Mas, assim, são pessoas que têm uma proposta diferente, mas a gente queria dividir com os colegas da ANA essa conversa, né? E, assim, o ponto inicial, Fábio, é assim: nós prezamos muito pela coletividade, né? Porque, historicamente, as diretorias das águas vêm decidindo tudo, de maneira geral, né? Sempre dialogando com os servidores da ANA. Nós acreditamos numa construção coletiva, né? E agora eu vou passar, então, não sei se a Flavinha também queria falar alguma coisa, Flavinha. E vou passar, então, só foi uma introdução mesmo, por que a gente fez esse convite para o coletivo protagonismo sindical e aqui conversar com vocês. A partir de agora, eu me ausento, tenho aqui um diretor, Pedro, né, da associação, né, o diretor Gonçalo lá, e o nosso convidado da Univisa, né, que é a Associação de Servidores da Univisa, está com vocês agora, tá? Certo. Deixa eu só, Luiz ou Fábio, vou te interromper só, vou colocar um pontinho assim que eu acho interessante. A gente conversou aquele dia que nós já conversamos sobre, mas um pouco sobre a questão da estrutura de representatividade dos sinagências. Inclusive, você tinha até colocado sobre os pontos de presença que as agências têm. Você lembra? No dia você conversou comigo, tá? A dimensão das agências no país, a dimensão do sinagência, e que isso em si seja até uma revisão estrutural, né, do sinagência, alguma coisa que você tinha comentado comigo aquele dia. Tá? Talvez você possa também trazer esse assunto aí
já na sua avaliação. Perfeito, gente. Obrigado, boa tarde a todos, a todas. Prazer estar aqui com vocês, né? Flavinha, que eu acho que vocês não estão vendo aí na câmera, mas querida Flavinha, nosso companheiro Lula, e o Pedro aqui, que a gente já... Enfim, já travamos muitas batalhas nesses últimos anos aí no Fórum das Associações, né? Então, gente, eu quero me apresentar, vou fazer aqui, falar algumas questões e vocês, se quiserem fazer perguntas, mandar perguntas aí no chat, o Gonzalo, a qualquer momento, quiser fazer uma intervenção, né, para que a gente possa avançar um pouco mais. E a ideia aqui é a gente conversar mesmo, né, apresentar um pouco do que é a nossa visão dos sinagências e para os sinagências, né? Então, em primeiro lugar, me apresentar. Meu nome é Fábio Rosa, eu sou servidor da Anvisa, né, desde 2010, estou fazendo 13 anos de Anvisa agora. Né? Há 11 anos a gente também é filiado ao Sinagências, então a gente está nessa batalha. Tive a oportunidade de estar na direção, né, algumas vezes, mas com muitas complicações. E explicar rapidamente aqui sobre o coletivo. O que é o coletivo? Né? Nós não somos nenhuma associação, nenhuma pessoa jurídica, nenhum novo sindicato, nenhuma tentativa de ser um novo sindicato ou algo do tipo, mas esse coletivo ele surge da necessidade de aglutinar pessoas que entendem que os Sinagências não funcionam a contento e que têm uma visão menos personalista, né, e mais operacional do sindicato, vamos dizer, em alguma medida, né, que entende que o sindicato não pode, como tem hoje, ter donos, né, seja em relação aos recursos, seja em relação ao processo decisório. Né? Então, durante a pandemia, que eu acho que nessa última gestão do sindicato a gente experimentou, né, já passamos muita raiva, gente, com Sinagências, mas nessa última gestão, infelizmente, mais do que raiva, né, nós ficamos desprotegidos e ficamos desguarnecidos no momento que foi crucial para todos nós, né? Todos e todas nós sofremos o impacto dessa pandemia. Como servidor da Anvisa, eu posso dizer que nós sofremos isso de uma forma talvez um pouco mais aguda, que além do processo da pandemia, além da carga de trabalho a qual nós fomos submetidos nesse período todo, né, nós ainda tivemos que lidar em paralelo com ataques do governo, né, contra a gente em relação à questão da vacina. Tivemos que enfrentar, né, representantes desse mesmo governo emulando setores dos seus apoiadores para nos ameaçar de morte, nos ameaçar fisicamente. Então, foi um processo muito complicado. E, em paralelo a tudo isso, que a gente teve foi uma gestão sindical, um presidente do sindicato que ficou do lado do governo. Né? Não sei se vocês sabem, mas à época de toda aquela questão, daquela polêmica envolvendo as vacinas, o presidente do sindicato achou por bem publicar um artigo negacionista em relação à vacinação infantil, né, e virou as costas para nós que éramos dirigentes ali da associação, né, estavam enfrentando aquela batalha na Univisa. Não houve por parte dos Sinagências nenhum tipo de solidariedade, quiçá, né, algum apoio mais profundo nesse sentido. Então, como o Lula colocou aqui, falando um pouco, fazendo um histórico rápido aqui dos Sinagências, os Sinagências ele já surge com alguns vícios de origem, né? Vícios não por ser um sindicato, vícios, eu acho, que não por querer representar os servidores de todas as agências, mas ele já nasce com um déficit de diálogo muito grande. Ele já nasce de uma forma muito abrupta, conversando pouco com todas as bases envolvidas, né? Então, sempre aquela dinâmica de um grupo se organiza, ele não é um grupo majoritário, mas é um grupo um pouco maior do que os outros, ele está ali organizado e vai e passa na frente, né, sem ter muito diálogo. E na história dos Sinagências, a gente pode observar que, a depender da conjuntura política, da nossa capacidade de mobilização, houve conquistas, né? Nós tivemos conquistas históricas aí, eu acho que a mais destacada aconteceu no ano de 2008. Desde então, né, nós não tivemos grandes conquistas remuneratórias, tivemos a remuneração do subsídio, que eu particularmente acho uma conquista importante, mas ela não é uma conquista remuneratória.
Mas, a despeito das conquistas, uma das teses que nós defendemos, podemos dizer assim, no coletivo Protagonismo Sindical, é que nós somos preocupados com a atuação do sindicato na mesa de negociação. Mas nós também temos uma preocupação muito grande de como o sindicato ele deve se comportar fora da mesa de negociação, né? A gente sabe que a gente está num período aí muito movimentado, agitado em relação à mesa, né? Nós temos aí a mesa de negociação em curso, e todo mundo fica muito assim, né? Mexido com isso, até porque nós passamos por um período aí de muitos anos, não só sem reajuste, mas sem qualquer possibilidade de diálogo com o governo. Esse ano nós tivemos aí uma primeira, né, vamos dizer assim, uma recomposição para acalmar um pouco as coisas, e agora a gente vai entrar no processo de negociação. E ao longo dos anos, muitos mitos foram criados em torno da mesa de negociação, né? Como se a negociação ela fosse assim se resolver numa bala de prata, numa cartada mágica, né? Então, chega na época de negociação, vários presidentes aí que nós já tivemos na história prometem mundos e fundos, mas a gente tem uma forma bem realista de lidar com a mesa de negociação. Nós sabemos que não é uma corrida de 100 metros, né? A negociação com o governo ela é uma maratona com obstáculos, então ela vai exigir de nós articulação institucional muito intensa dentro do governo, os parlamentares da base do governo, outras autoridades que precisam ser sensibilizadas. Ela vai exigir da nossa categoria uma capacidade de mobilização muito grande para defender essa proposta, e vai exigir que nós utilizemos todas as ferramentas possíveis, né, para tentar incidir, inclusive, em como as agências são vistas na opinião pública, né? A agência ela tem que deixar de ser vista como gasto, ela tem que deixar de ser vista só como algo que propicia um ambiente de mercado, mas as agências reguladoras, todas as 11, elas precisam passar a ser encaradas como capacidades estatais, né? Então, essa é uma dimensão passando aí para a questão da mesa de negociação. Mas, na nossa visão, o sindicato não é só isso, né? Fala-se muito do sindicato em relação à mesa de negociação, mas a gente sabe o quanto é importante, o quanto faz falta e o quanto nós nunca tivemos isso na história do Sinagências, que é um sindicato, primeiro, preocupado em resolver as questões do dia a dia dos servidores. E aqui eu destaco basicamente dois tipos de questão. A gente tem uma questão que as associações, a Univisa, as Águas, costumam ter uma atuação bastante proeminente, que é a atuação em relação à captura regulatória, a processos que retiram competência das agências, eventualmente simplificações regulatórias, alguns desmontes, assim, e as associações estão na linha de frente, mas pouco se vê a atuação do sindicato nisso. E uma outra questão que é fundamental dentro do sindicato, e infelizmente o Sinagências nunca atuou nesse sentido, é ser o fiscal da relação de trabalho. Né? Nós precisamos de um sindicato presente no dia a dia das pessoas, porque nós temos muitos problemas de assédio moral, perseguição, questões que não chegam a ser assédio moral, mas são problemas de gestão, que se tivesse uma mediação do sindicato ali para melhorar o clima organizacional, conversar com os servidores, conversar com a chefia, estabelecer uma mediação, ver que compromissos um e outro podem estabelecer para melhorar aquela relação. Nós temos muitos problemas de adoecimento. E aqui, gente, isso é muito sério, né? O tratamento que os servidores e servidoras que precisam se afastar pela licença de saúde, em muitos casos, o tratamento que essas pessoas recebem da administração, ele contribui para o adoecimento, né? É um tratamento muitas vezes discriminatório, a pessoa que é adoecida, ela é tratada como alguém que quer se escorar, como alguém que não quer trabalhar, alguém que... Então, no momento em que a pessoa mais precisa do apoio da gestão, que ela mais precisa de acolhimento, que ela precisa ser tratada de uma outra forma, ela geralmente não recebe, não tem recebido esse acolhimento, esse atendimento. Aqui na ANA, eu não sei como é que funciona, mas nas outras agências que têm um trabalho muito de fiscalização em campo, né? Na Anvisa nós temos portos, aeroportos e fronteiras, e assim, em muitas outras agências onde a gente tem muita fiscalização em campo, você tem problemas muito sérios de estrutura, de saúde e segurança no trabalho, de falta de EPI, de falta de equipamento. Então, assim, na nossa visão, o sindicato não pode ser só um escritório de lobby que fica aqui em Brasília
e que, eventualmente, dialoga com o governo, dialoga com o parlamento e com algumas autoridades, tirando as coisas da cabeça deles. Então, só um minutinho, pessoal. Imagina. Não sei se estão ouvindo bem. Então, para nós, o sindicato ele tem um papel muito mais importante do que ser só um escritório de lobby. É lógico que a gente precisa do sindicato na mesa de negociação, essa negociação ela tem que ser o mais realista, esperançosa e eficiente possível, né? Mas, na outra ponta, nós precisamos do sindicato para defender as agências, porque as agências, eu tenho conversado com muita gente, pessoal, as agências estão em franco processo de desmonte. Restrição orçamentária, restrição de pessoal. Cada servidor de agência hoje trabalha por 3, 4 pessoas. Isso é uma realidade que a gente verifica na Anvisa, que a gente verifica na NTT, na Anatel, e eu imagino que na ANA não seja diferente. Aqui, pelas conversas que eu tenho com o Lula, com o Flavinho, eu imagino que a situação de vocês esteja próximo disso também. E aí, o que acontece nesse processo todo? As agências elas são enxugadas, você não tem pessoal e você não tem orçamento para dar conta das competências da agência, e aí a agência faz o quê? Abre mão de competência. E a cada abertura de mão de competência dessa, a gente vai diminuindo o nosso papel social, a gente vai diminuindo a nossa importância no Estado brasileiro e a nossa importância diante da população. E isso, gente, é fatal para a nossa categoria. É fatal para a nossa carreira. Não tem como a gente ter uma carreira forte, uma carreira valorizada, sendo que as agências em si, o trabalho que elas desenvolvem, e é um trabalho fundamental, as agências são uma capacidade estatal imprescindível para o Estado brasileiro e para a sociedade brasileira. Então, quando elas se enfraquecem, a nossa carreira se enfraquece a reboque. E o sindicato ele tem que ter perna, né, para dar conta dessas questões, no micro e no macro. Seja na mesa de negociação, seja cuidando das questões de assédio moral, seja cuidando das questões de capacitação, de saúde e segurança no trabalho, de conscientização dos servidores, de fazer debates, de trazer seminários, de trazer uma discussão, conversa para a gente saber para que rumo que a gente está indo. Então, esse é um ponto que o sindicato tem que atuar. E o outro ponto, fora da mesa de negociação, e esse é fundamental para nós e toca em vários pontos que o Lula trouxe aqui anteriormente, o sindicato ele precisa ter democracia interna. Não dá para uma categoria que tem 10, 12 mil servidores e servidoras, você ficar dependendo da decisão de uma pessoa aqui em Brasília. Esse sindicato, gente, ele é nacional, você tem agência reguladora espalhada em todas as unidades da federação. Então, essa concentração de poder, e aí na última gestão a gente viu isso de forma mais intensa. Qual que é a diferença dessa gestão agora para as anteriores? Que as anteriores, assim, elas tinham uma prática de fazer aquelas assembleias, fazer aquelas instâncias, mas controlar tudo. Então, eu faço assembleia, chamo só meus amigos, faço assembleia, marco de hoje para amanhã, não convido ninguém, e mantenho o controle do processo. E essa gestão tem um problema que ela não chama as instâncias, ela não chama as assembleias. E o sindicato acaba se colocando, e está aqui, nós 4 aqui somos dirigentes de associação, nós vimos como isso se desenrolou. Se as associações, se a base coloca a coisa para um lado, o presidente do sindicato quer ir para o outro. Então, o sindicato, os filiados, os servidores dessa categoria não podem ser tratados como súditos. Eles precisam ser ouvidos e precisam dialogar, participar desse processo. E qual que é uma ideia central para nós, para que o Sinagências ele possa ter capilaridade, ele possa ouvir a base, ele possa dialogar com cada um e cada uma de vocês e possa ter uma presença, uma atuação real no dia a dia das pessoas? Nós precisamos andar junto com as associações. Estava conversando agora há pouco com o Lula aqui. As Águas têm cerca de 80% dos servidores da ANA estão filiados às Águas. As Águas promove discussões, assembleias, debates regulares, como esse que a gente está participando aqui. Como é que o sindicato vai se colocar contra as Águas? A nossa visão é o contrário, é nos aproximar das associações, aproximar, da gente conseguir estabelecer uma agenda de trabalho conjunto, chegar aqui para o Gonzalo, Gonzalo, vamos fazer uma reunião de trabalho aqui, vamos convocar a turma aí, quais são as 3 prioridades que a gente quer resolver na ANA
e aí trazer o sindicato, trazer os recursos do sindicato, trazer o peso político do sindicato e ter diálogo, ter assembleia, ter espaço onde as pessoas possam manifestar a sua vontade. Nós precisamos, de fato, acabar com as caixas pretas do sindicato, que são duas, né? Primeiro, você tem uma caixa preta em relação aos recursos e a forma de gestão dos recursos. E você tem uma segunda caixa preta, que essa promove o afastamento das pessoas em relação ao sindicato, que é a caixa preta do processo decisório. Se eu perguntar para cada um e cada uma de vocês, aí poucos vão saber me dizer como que é elaborada a proposta que vai para a mesa de negociação. Como que o sindicato elabora essa proposta? Como é que é esse procedimento? Como é que o servidor, como é que o filiado participa? E não tem como um sindicato sobreviver, funcionar e ter legitimidade, né, sem que isso seja transparente, sem que isso seja aberto, sem que isso seja democrático, sem que isso passe por um amplo processo de debate, de legitimação, de conversa com todos. Porque qual que é a proposta boa? A proposta boa é a mais legítima. Proposta boa é aquela que tem mais pessoas dispostas a se mobilizar e a brigar para que ela aconteça. Então, assim, esse sindicato de direção, que é só ali um grupo, que são só 2 ou 3 que controlam todo o processo, a revelia, né, da categoria, isso aí tem que acabar. E a forma que a gente entende para avançar, uma das formas que a gente entende para avançar nisso é, primeiro, aproximar todas as entidades, né, que têm atuação nas agências. Então, praticamente todas as agências têm uma associação de servidor e que essa associação ela está na ponta, ela tem legitimidade, ela discute com a sua base, ela sabe o que é prioridade. Então, a gente não precisa inventar muito a roda, né? O sindicato precisa se aproximar das associações, trabalhar de forma conjunta, sabe? E assim eu acho que a gente vai ter condição de avançar e de avançar muito. E precisamos avançar na democracia interna do sindicato. Então, a gente quer ter pontos focais nos locais de trabalho, a gente quer ter espaço para ter um diálogo mais próximo, não só com a agência como um todo, mas, eventualmente, num setor. Às vezes, eu estou tendo um problema eventual com o setor, que ele está tendo um problema com a chefia, está tendo um problema de assédio moral. Então, a gente quer ter essa proximidade, conversar, girar os recursos do sindicato para atender o seu bem maior, que é o filiado. E isso não é só com o governo, isso não é só na mesa de negociação, mas isso se constrói no dia a dia, isso se constrói nas relações, isso se constrói a partir das demandas e das dificuldades que cada um tem no cotidiano, e nós queremos sindicato para isso. Nós queremos sindicato para estar presente no dia a dia do servidor, senão ele perde a razão de existir, senão ele vira, como tem virado nas agências, isso que é um escritório de lobby aqui em Brasília, mas que a imensa maioria da categoria não faz ideia do que está acontecendo. E aí os índices de filiação são baixíssimos e é perfeitamente compreensível. Ninguém vai se filiar num negócio, primeiro, que não vê finalidade, segundo, que não tem confiança. Então, nós queremos resgatar essa relação de confiança, nós queremos resgatar a autoridade moral do sindicato como representante do servidor na relação de trabalho. Então, é um pouco isso, temos muitas coisas, muitas ideias aí, mas eu acho que eu já falei um pouco. Eu queria também aí ouvir vocês, ouvir alguma pergunta, questionamento, para a gente poder bater um papo aí, conversar, né, e ser proveitoso para todos nós. Tá bom, gente? Obrigado. Eu queria também já aproveitar para agradecer, porque eu fico tão feliz de ver vocês nessa batalha, você e Andra, né, o pessoal lá do coletivo, e que eu acho que é muito necessário essa campanha que vocês estão fazendo, né? E tentar já resgatar um pouco a história, mas queria já agradecer, porque você fala, um universo de 10, 12 mil servidores, nós somos 300, né? Somos tão pequeninos aqui, né, no universo das agências, e aí vocês se disporem a estar aqui para conversar conosco, eu acho que é bem bacana, né? E eu fico bem feliz de vocês estarem aqui, né, se propondo a esse debate, né? Mas aí eu queria só não desculpar, né, a nossa posição enquanto ANA, né? Mas que por sermos muito pequenos, e acho que com uma característica muito diferente das outras agências, que a gente não tinha o quadro específico, né? Um tempo depois, a gente teve 4 servidores que foram transformados em quadro específico, né? Então, a gente já entrou com uma agência que só tinha quadro efetivo, né? Então, eu lembro
João Maria, lá a gente tem um porão, esse prédio aqui era do SNI, né? Tem um porão, e a gente fez uma reunião com o João, e eu lembro de Cristina, que é nossa, assim, era o pilar da nossa associação, então a gente até se inspira muito nela, né, em tudo que a gente construiu aqui da associação, acho que muito é graças ao trabalho da Cristina. Eu lembro de Cristina conversar com o João Maria na época, que era precipitada a criação do sindicato e não sei o quê, né, tentando convencer que... E assim, não teve conversa, mas assim, eu também não sei se... Porque acho que é tudo o contexto histórico, né, o Fábio, porque eu acho que o pessoal do quadro específico também se viu, acho que ameaçado, porque começou aquele movimento da NER, né, de que vamos fazer um sindicato só do quadro, isso, dos especialistas, não queria nem botar técnico, nem analista, né? Então, acho que foi até uma defesa do quadro específico de criar um movimento e se consolidar enquanto, né, coletivo de defesa dos interesses daqueles trabalhadores, né? E aí foi todo esse processo que, né, tem uma longa história e acabou nos afastando do sindicato, porque a ANER teve uma penetração forte aqui né? Vários colegas se filiaram à ANER lá naquela época, né? Então, e aí acaba que o Lula falou que hoje a gente tem em torno de 80%, mas a gente criou as águas com 100%. Todos os concursados da época se filiaram, são sócios fundadores das águas, né? E isso a gente tem mantido esse número alto, né, de servidores que fazem parte das águas. E não tem jeito, acaba que as águas, você contou o caso de vocês na pandemia, a gente fez um trabalho muito forte que para a gente era o pilar de atuação durante a pandemia, era garantir a segurança sanitária dos trabalhadores. Tanto que a gente foi voltar ao presencial, foi abril do ano passado, não é isso? Foi abril do ano passado. Foi, porque a gente até o último momento, porque estava tudo muito incerto, não tinha vacina, perdemos 4 trabalhadores aqui de Covid, né? Um colega nosso servidor concursado, mas perdemos garçom, teve um pessoal, um bombeiro, né? Enfim, gente que trabalha, gente da logística, terceirizada. Então, isso as águas batalhou, assim, fortemente para garantir. E quem que representa... Hoje você falar de sinagências aqui na ANA, e até eu tenho pena disso, porque eu acho que a gente está entrando nisso muito tarde, né? Você vê, eu e Lula, e Pedro também, que também... somos do primeiro concurso. Eu entrei no sindicato ano passado, me filiei ano passado, né? Em abril do ano passado. Então... eu acho que a gente está no momento, viu, Gonçalo, que acho que a gente vai ter que realmente agora abraçar essa causa do sindicato internamente, né? Não é um momento muito bom, porque a gente está nessa questão do teletrabalho. Hoje você vê, é bom por um lado, mas por outro você vê que tem a diferença de você falar com um colega olhando no olho, né? Acho que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer esse engajamento, mas eu acho que é o momento disso, né, da gente conseguir trazer mais colegas para o sindicato. Eu temo que o momento a gente não vai conseguir, né, um número expressivo, que acho que nem dá mais tempo para esse... né, momento de eleição, de sucessão aí de nova diretoria, mas eu acho que a gente tem que começar, né? Não tem, independente de que a gente não vai conseguir colocar pessoas que consigam votar, assim, a chapa que a gente está defendendo hoje o coletivo de vocês sabem disso, né? Que a gente defende abertamente a chapa de vocês. Então, pelo menos eu e Lula aqui, né? Porque a gente não está mais na diretoria da associação, isso fica até mais fácil da gente falar isso, né? Então, eu acho que o que a gente pode ajudar aqui, até Gonçalo fez, né, uma pesquisa, Gonçalo, quem que estava na UNAREG, quem era afiliado ao Sinagências, parece que são 8 na REG, né? E 2 dos que eu nem lembro se eu respondi. Eu estou abrindo aqui a tabela aqui, só para conferir isso. E acho que só 2 responderam que eram filiados ao Sinagências, né? E eu não lembro se eu respondi essa enquete.
É maior, assim. Eu acho que tem mais gente, eu não sei quantos, eu cheguei a pedir essa informação para a nossa gerente lá do Recursos Humanos. Eu tenho aqui ela não abrir, a respondeu. pesquisa foi feita o ano passado, assim, foi finzinho do ano passado, né? Aham, Eu acho que talvez se mudou algum número, foi na direção do Sinagências, né? aham. Então, na época, nós tivemos 51 respostas, 11 eram filiados ao NARREG, 2 ao Sinagências e 1 era afiliado aos dois. Uhum, Tá? Era essa a resposta que a gente teve aqui. Isso uhum. pode ter mudado agora se fizesse de novo. Logicamente que eu creio que o número total de respondentes, se aumentar, não ia mudar muito, porque normalmente quem é filiado ele responde em que é mais participativo. Tá? Então, eu acho que Uhum. o número de filiados para o Sinagências ou na REG teria o mesmo nível de resposta, né? Mais ou menos. Só que agora o Sinagências, logicamente, está tendo uma mobilização aqui interna. O Luiz Henrique e a Flávia têm trazido esse assunto para dentro, né, da casa, então eu acho que tem havido um aumento paulatino aí dos Sinagências, né. Eu só queria, assim, aproveitar tem a questão da representatividade, né, eu estava até falando com o Flávio, ele está aqui, conversando comigo aqui no Side Talk, aqui no Paralelo, sobre essa questão da ação dupla, né? Ou seja, eu acho que também não adianta dizer assim que a UNARREG está fora, né? Ela participou da mesa de negociação agora, recentemente, né? Então, ela também é signatária do acordo, junto com o Sinagências, está lá, todo mundo assinou, né? Eu não sei o que isso significará em algum momento lá na frente, em alguns assuntos mais sensíveis, né? Hoje, por exemplo, na questão da ANM, quem está à frente é o Sinagências. A ANM é praticamente todo mundo quadro específico, né? Inclusive hoje mesmo, ontem, lá no fórum, o Ricardo, que é o diretor da associação lá da ANM, pediu apoio. Então, ele vai fazer um documento e a gente vai internalizar na associação para ver. Eles querem paridade com a remuneração dos especialistas, né? Das demais agências, né? Das demais agências, estou colocando especialistas em geral, né? Porque eles são não são especialistas, eles são do carreirão, né? Das demais agências, e eles querem o apoio para isso. Mas quem está acompanhando isso hoje é o Sinagências. O NARREG pode estar, mas não vi nenhum movimento mais contundente por parte do NARREG, né? Lembrando assim, a Flávia lembrou a Cristina, ela tinha uma posição que falava assim, hoje a gente está bem, né? A gente é agência, recém-criado, mas em qualquer momento a gente pode virar quadro específico de qualquer outra coisa, né? E aí o Sinagências é importante, né? Então, ela sempre defendeu a interlocução com Sinagências, apesar do pouco diálogo que historicamente o sindicato tem. Então, assim, eu vou passar só para ver o Flávio. Eu queria lembrar um outro assunto, que é a questão estrutural. Até, inclusive, recentemente, conversando com os nossos advogados, a gente queria entrar com uma representação e chegamos a conversar sobre a possibilidade do Sinagências entrar com uma representação. Há uma questão aqui de diretoria, não cabe aqui expor o fato, né? Mas aí ele falou, não tem. A gente foi o ano passado, retrasado, quando o Luiz Henrique era presidente, a gente entrou no STF contra a nomeação de 2 diretores. E o STF não reconheceu a representatividade das águas para não reconheceu a competência, acho que foi a competência para esse tipo de manifestação. E com essa experiência, eu conversei com o Leandro sobre um outro assunto parecido, similar, na mesma linha, mas ele falou que não pode. Aí eu falei, tem o Sinagências, pode conversar com o Sinagências. Falaram, não, Sinagências é sindicato nacional, não pode. Tem que ser uma federação de sindicatos. A gente teria que ter os sindicatos regionalizados, ou temáticos, fazer
sindicato de cada agência e ter o sindicato, a Federação Nacional, ou sindicatos estaduais e ter a federação. Quem tem competência para entrar com isso é o sindicato nacional não pode. O Leandro me passou essa, não tem essa competência de representar toda a classe, porque é um sindicato nacional. Então, assim, e aí tem a questão que a centralização nas duas figuras da diretoria, né, que hoje é o Kleber, né, e o Wagner, se não me engano, né? Wagner, né? Wagner. E realmente uma representação frágil. E se você comparar o Sinagências em termos de arrecadação com o NARREG em termos de arrecadação, o Sinagências dá de 10-0. Então, não se justifica ter uma representação tão pequena, né? É 3 vezes a mensalidade do Sinagências, 3 vezes a da UNARREG. E o quadro é praticamente o mesmo, é parecido, o quadro de associados e sindicalizados. É bem parecido, né? Um é 1.500, outro 1.800, 2.000, uma coisa assim. Então, mas mesmo assim o Sinagências é maior ainda. Então, não se justifica ter uma representação tão restrita, tá? Então, eu acho que precisa fazer um trabalho. Essas mudanças são sempre complicadas, porque entra estatuto e tal, mas precisa haver uma mudança na forma de representação, de como é que se garante que um sindicato possa representar ações como aquela que nós tivemos contra a nomeação de 2 diretores, que no nosso entendimento foi uma nomeação ilegal, né? Se você me permite, Gonzalo, comentar um pouco esse último ponto aí, rapidamente. Não, pode falar. Não, o que eu queria só comentar, porque... Só deixando a minha fala fechada, que logo em seguida eu vou passar para o Flávio, que ele tem uma questão ali sobre o papel na regra e sinais. Pode comentar essa última questão ali. Não, é porque nós temos um problema legal e nós temos um problema político. O problema legal é o quê? Você tem uma lei que determina a quantidade de representantes liberados que cada sindicato pode ter, que está atrelada à quantidade de filiados que aquele sindicato tem, né? Liberação em que sentido? De você poder tirar licença para mandato classista, certo? Então, assim, você tem essa questão. Então, na atual configuração do Sinagências, até 5.000 filiados, você tem direito a ter 2 licenças só para mandato classista. Então, esse é um problema legal. Agora, nós temos, Gonzalo, um problema político. Qual é o problema político? O próprio Estatuto do Sinagências, ele prevê que o sindicato ele tenha secretarias sindicais nos estados, que o sindicato possa ter delegados de base, que os sindicatos possam ter existe uma série de ferramentas para que as coisas não fiquem concentradas nesses 2, entendeu? Ainda que a tarefa, de fato, o trabalho, de fato, a responsabilidade política, no mais das vezes, fica muito em cima daqueles que estão liberados, no caso da chapa que a gente está constituindo, seria eu e Andra, mas existem ferramentas para que você tenha representante. Então, eu posso ter o representante da Ana, que ele não está liberado, mas ele tem capacidade política, né, de tocar determinadas coisas com autonomia. E, Gonzalo, rapidamente para encerrar, um dos desafios que nós temos é criar uma certa institucionalidade de governança no sindicato, né? O pessoal gosta de falar daquela coisa dos freios e contrapesos, né? E é um pouco como funciona na política. E no Sinagências, o sindicato ele tem dono. Se o presidente quiser, é possível que ele governe só o presidente e o diretor financeiro. E não pode ser assim. O estatuto precisa ser respeitado, as assembleias precisam acontecer e ser respeitadas. Você tem que criar toda uma institucionalidade para que o poder não fique todo concentrado na mão do presidente. Então, nós temos nessa situação um problema legal e um problema político, né? Só para elucidar aí. Passar, Flávio, você queria comentar essa questão da duplicidade? Rápido, assim, né? Até pegando um pouquinho da fala da Flavinha, né? Quer dizer que na origem, né? Quando estava em formação, os Sinagências, acho que ambas as instituições, na época a NER, né? Não era nem o NARREG ainda, tiveram aí movimentos que resultaram, acho que algumas decisões que resultaram aí numa maior filiação, pelo menos de servidores concursados aí da ANA, na então ANER, né? E até em função de
da forma como foi conduzida pelo presidente do Sinagência no período, né, acho que até afastou ainda mais, digamos assim, a participação, eventual interesse em participação de servidores da ANA nos Sinagências, né? Então eu queria ouvir, claro que uma eventual filiação agora não ia interferir no processo eleitoral, não poderiam nem participar, tem restrições em relação a isso. Mas qual seria, na visão de vocês que estão querendo assumir os Sinagências, qual seriam as vantagens para um especialista, por exemplo, de aderir à representação via Sinagências, ou seja, e queria que você falasse um pouco da sua visão, da visão dessa chapa, em relação a essa, em parte, né, duplicidade aí de papéis entre Sinagências e UNARREG. Tá. Acho que eu vou responder aqui o Flávio, mas lembrar que a Iandra também está participando virtualmente ali, ela pediu para falar. Boa noite, Iandra. Boa noite, pessoal. Boa noite. Na sequência, Flávio, tudo bem? Boa noite a cada um. E a Flavinha, mulherada que está por aqui, bom saber que a gente está bem representada. Acho que foi a nossa internet que deu uma pipocada aqui, mas voltamos. Pois é, cancelaram todos para mim. Estou ouvindo todos bem aqui. Ah, que bom. Vai lá, Fábio, na sequência eu falo. Tá bom. Então, Flávio, assim, qual que é a grande questão dessa duplicidade entre a ANER e Sinagências, né? Nós temos uma questão constitucional no Brasil, que é a unicidade sindical, então nós só podemos ter um sindicato por categoria econômica, por base territorial, né? Então, como o Sinagências, ele é o sindicato, a UNARREG, ela é uma associação, né? Então, há limites na representação da UNARREG, né? Tem determinadas coisas que a associação em si ela não pode discutir diretamente com o governo. Aquele que é legitimado para fazer interlocução, né, em nome da categoria com o governo é o sindicato. Então, o Gonzalo até citou, por exemplo, mas a UNARREG foi para a mesa, né? Mas quem foi para a mesa foi o FONACAT. O FONACAT tem assento na mesa e aí a UNARREG vai como convidada do FONACAT, vamos dizer assim, né? Por estar filiada ao FONACAT nessa ocasião, né? E a questão da vantagem, Flávio, eu acho o seguinte, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas a respeito dos processos. Porque, veja, todo mundo fala assim, pô, o sindicato bom é o da Receita Federal, ou o sindicato bom é o da Polícia Federal, o sindicato das carreiras típicas de Estado, ali funciona, o índice de filiação é altíssimo, né? Os caras têm conquistas, têm organização. Só que a gente esquece, às vezes, né? E olhando para a nossa situação, com a situação calamitosa em termos sindicais, né? Muita divisão, muito fracionamento, muitas questões aí envolvidas, a gente esquece que esses sindicatos eles são fortes hoje, mas eles passaram por um processo de construção interna. E nós, na regulação, Flávio, nós temos assim, uma quantidade de problemas internos para resolver, porque é o seguinte, se a gente se isolar, esse é o pior dos mundos. Por exemplo, se cada cargo ou se cada carreira, se a carreira nova tivesse o sindicato, a carreira antiga tivesse o sindicato, isso não funciona porque o governo ele meio que enxerga a floresta, ele não enxerga a árvore. E aí estamos aqui trabalhando. Na ANA isso é menos comum, mas você imagina, você está trabalhando no mesmo órgão, pessoas com sindicatos diferentes, como é que mobilizam, um para, o outro não para, um consegue uma coisa para um, outro para outro, né? Você diminui a quantidade de pessoas que você tem para mobilizar, você aumenta a possibilidade. Você vê que essas carreiras que têm 2 sindicatos, né? Sem fim de judicialização entre os sindicatos. Então, a gente entende que o caminho é a unidade. Só que a unidade, ela não é uma coisa assim de conto de fadas, né? Ela necessita de trabalho, ela necessita de construção, ela necessita de muito diálogo, sobretudo numa categoria fracionada como a nossa. E onde que eu vejo a potência dessa coisa toda? Você tem um complexo, né, da regulação, que é regulação, fiscalização e gestão. São 3 coisas que não vivem
uma sem a outra, né? A regulação, a fiscalização e a gestão, elas são interdependentes, elas precisam uma da outra para poder funcionar. E no caso dos Sinagências, eu vejo uma potencialidade muito grande, porque nós estamos tratando de 11 agências reguladoras. Então, se a gente junta, aí, seja em termos econômicos, seja o papel social dessas 11 agências juntas, você tem muita coisa que é possível fazer, tem muita sensibilização que é possível fazer o governo, é uma capacidade de intervenção, e aí mesmo em processos de mobilização, em processos de greve, é uma possibilidade de você gerar impactos econômicos que é muito grande, inclusive, né, as greves que nós tivemos até hoje da regulação, sobretudo a de 2008, que nos trouxe conquistas muito importantes, né, advieram desse impacto, né, de separar portos, aeroportos, fronteiras, coisas muito diversificadas e que têm impacto direto na economia. Então, acho que existe uma vantagem muito grande nessa unidade, vamos dizer, em você estar com esse complexo todo reunido, e aí você consegue identificar a regulação, e não só a regulação de uma ou de outra agência, mas a regulação como um bloco, como uma categoria econômica, e eu acho que isso nos dá maior poder de barganha e nos dá maior capacidade de avançar como um todo, né? Se a Yandra quer complementar, quer falar alguma coisa também, está chegando aí e não conversou ainda com a gente, né, Yandra? Boa noite, pessoal. Primeiramente, pedir desculpa que eu entrei atrasado, mas sabe como é, né? Vida de mãe trabalhadora, às vezes a gente se atropela um tiquinho. Mas é isso, mulherada não pode deixar de se colocar na representatividade das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Acho que a gente precisa de ocupar aqueles espaços que nos cabem para avançar cada vez mais. Nessa fala que Fábio estava fazendo agora, respondendo a você, Flávio, me traz muito fortemente o que a gente tem chamado de lema do coletivo Protagonismo Sindical, que é por um sinagências do tamanho da regulação. Né? E aí sempre a gente vem discutindo muito. O Fábio trouxe aí exemplo de grandes sindicatos que têm um poder de barganha enorme e que parece que a nossa categoria não dimensionou a magnitude desse nosso poder de barganha, né? Quando o Fábio remete à greve de 2008, quando, por exemplo, os servidores da Anvisa pararam, fica uma fila de navios sem aportar ali no Porto de Santos, carga, mercadoria, bilhões de recursos parados. Parece que a gente não conseguiu identificar a magnitude desse nosso poder de pressão, tal qual, eventualmente, numa Receita Federal. A gente tem pressão na arrecadação? Não. Mas a gente tem pressão na fiscalização e na regulação. Então, essa inteligência, como a gente tem chamado muito, né, nas nossas conversas no coletivo, essa inteligência coletiva da categoria precisa vir à tona. E o que eu identifico? Nós estamos trabalhando no momento de uma revolução no mundo do trabalho. Né? Quando você vive um processo de grande transformação, um processo de fato revolucionário, como foi uma revolução industrial, você não percebe a dimensão que essas coisas tomam. E a gente está vivendo isso agora, nesse momento, né? Pandemia, pós-pandemia, uma revolução do mundo do trabalho, porque as relações estão se diversificando muito do trabalho, a forma de produzir, a forma de conduzir as relações entre os trabalhadores estão sendo modificadas. E eu acho que isso só ressalta ainda mais a importância da gente retomar um sindicato forte e combativo. Combativo em que sentido? Combativo no sentido do bom combate para que a gente garanta direitos dos trabalhadores. Nós estamos trabalhando com um universo de trabalho híbrido, de trabalho remoto, e nós temos demandas. Né? Isso não é uma concessão que o governo faz. Né? Obviamente, nós, trabalhadores, temos ganho, sim. Quem não tem ganho em pensar que num país onde a gente tem graves problemas de mobilidade urbana, você deixar de perder 2, 3, até 4 horas, a depender da grande cidade, né, das grandes metrópoles, no trânsito, e utilizar essas horas para a sua vida familiar, para a sua atividade física, para um estudo, para um hobby, para lazer, e seja lá o que for,
Óbvio que a gente tem sim um ganho, mas o ganho que a gente tem, sequer a gente dimensiona o ganho que a administração tem com isso, né? O Fábio colocou lá um pouco antes na fala dele que nós, trabalhadores das agências reguladoras, trabalhamos por 3, 4 servidores. E é fato, cada um de nós sabe o quão profissionais nós somos, o quanto as práticas de gestão nas agências reguladoras são organizadas, e ouso comparar que a gente trabalha tal qual um banco, em termos de produtividade. Só que o colega ali, o trabalhador do banco, o empregado do banco, está ganhando bônus pela produtividade, está ganhando participação em lucros. E nós, o que ganhamos com essa produtividade infinita que a gente tem aí nas agências reguladoras, né? Então, assim, elementos que eu trago para o debate, e acho que é importante a gente trazer e eventualmente discutir nos nossos grupos de colegas, porque é um processo, sim, de uma grande revolução no mundo do trabalho, e que sem os sindicatos nós só vamos perder, né? Hoje me parece que a gente ganha, mas nós perdemos alguma coisa em saúde, perdemos alguma coisa em qualidade dos relacionamentos familiares, relacionamentos domésticos, e a gente precisa de entender e criar essa inteligência coletiva de quais são as melhores formas de enfrentar isso. Então, acho que o sindicato também cumpre esse espaço. E quando a gente fala de sindicato, o que me traz à memória? Estudar lá e remontar as origens do sindicalismo. O sindicalismo nasce das ligas de trabalhadores que discutem problemas comuns. E ele cresce infinitamente nisso, né? E aí, em algum momento, o patronato identifica que ele precisa de agir nessas ligas de trabalhadores, depois, né, nos sindicatos, para poder evitar que essa organização dos trabalhadores levem a ganhos e prejuízos para o patrão, porque ganho para o trabalhador, de alguma forma, é perda para o patronato. Óbvio que nós não somos trabalhadores, trabalhamos com lucro, né? Nós somos do serviço público. Então, que ganhos a administração tem e que não se remetem a ganhos para a gente? Isso o Fábio trouxe, essa coisa da gente estar dividindo categoria, né? Então, acho que a gente dividir categorias só são perdas, porque o nosso patrão, né, representado por um governo federal que muda a cada 4 anos ou permanece a depender do desempenho nas urnas, esse governo ele tem essa sensibilidade de avaliar e essa inteligência política de avaliar o quão fragmentada uma categoria está. E hoje eu acho que a nossa categoria é muito fragmentada. Então, a nossa proposta como coletivo é, de fato, retomar um processo de construção coletiva, como se dá em qualquer sindicato que realmente represente uma categoria, porque essa construção tem que ser coletiva e não necessariamente a construção da direção. E a gente fala isso, vocês estão falando porque agora se aproxima o processo eleitoral. Não, porque a gente acredita nisso e a gente construiu, né, o coletivo, construiu e constrói o coletivo protagonismo sindical nesse afã de rediscutir o papel do sindicato, do sindicalista, da classe trabalhadora, do servidor público dentro desse contexto que a gente vivencia, né? Então, assim, não é porque agora a gente tem um processo eleitoral se aproximando que a gente discute a maior participação. Não, porque justamente retomo, né, o termo, a expressão que Fábio traz muito. Essa inteligência coletiva da categoria precisa surgir. Ela precisa emergir para a gente construir, sim, o nosso sindicato, sinagências do tamanho da regulação federal. Vejam, 11 agências reguladoras. Vou falar por nós, Anvisa. Só a Anvisa tem aí 20% do PIB nacional. Outras tantas agências. A gente tem a regulação de um contexto tão grande de relações comerciais, de produtos, de serviços, que a gente não consegue se reconhecer tal qual, né? E mais, e tem ainda o processo das próprias políticas públicas que são implementadas, sim, porque nós, reguladores, trabalhamos para propiciar espaço, de alguma forma. Nós não trabalhamos a política pública, né? Isso é da administração direta, mas a gente consegue construir espaço para que essa política pública seja dimensionada. Veja, questão do SUS, a ANS com planos de saúde, que são concessões, tem, né, a ANA, que trabalha com políticas públicas importantes também. Nós temos aí, vocês trabalham com a questão dos mananciais. Então, né, temos
elementos suficientes para dizer que nós somos muito fortes, mas a gente não conseguiu considerar ainda a construção coletiva necessária para que a gente tenha essa inteligência. Então, assim, né, resumindo, para não ficar muito repetitiva, já comecei a repetir um pouco dos argumentos, mas é basicamente essa a proposta aqui do coletivo, né? Obrigada, pessoal. A Anvisa para até jogo Brasil e Argentina, olha a força da Gonçalo, no meio. eu estou com um probleminha de tempo aqui, se me permite só colocar um pouco. Sim, Fazer uma questão, mas antes eu queria fazer uma ponderação. Pode falar. Muito se fala da Receita, o sindicato da Receita Forte. Na verdade, a gente tem que também atentar que ali existe uma inteligência muito grande na forma de orientar a pressão. Na verdade, a Receita, quando quer pressionar o governo, ela não para de trabalhar, ela não faz greve, ela faz operação padrão, ou seja, trabalha 4 vezes mais, põe todo mundo na parede, revista todo mundo e aí consegue uma forma de pressão incrível sem parar de trabalhar. Então, o governo não pode nem dizer que estão parados, estão fazendo greve. Não, pelo contrário, estão fazendo o que tinham que fazer, todo mundo. Então, assim, é uma forma muito inteligente. Então, se você for fazer um paralelo em termos de caminho para a pressão política, por que não pensar numa operação padrão dos reguladores também? Fica aí só uma sementinha para dizer o seguinte, não, o pessoal não está parado, o pessoal não está fazendo greve. Não, o pessoal está botando na parede. Mas essa é só uma ponderação uma visão que eu tenho, uma ponderação para chegar na questão. Está se falando muito aqui em integração, em como é que eu aumento a minha base. Então, assim, como é que vocês pretendem pegar, sabendo que existe uma associação que integra uma parte da categoria, como é que vocês efetivamente teriam uma proposta de uma integração de forma que tornasse, por exemplo, os Sinagências uma representação mais sólida para ter de fato e de direito, digamos assim, uma representação da classe de reguladores nas diferentes agências para uma discussão com o governo, pensando também nessas alternativas aí de uma pressão, não pensando em greve, mas uma pressão mais inteligente na negociação, para evitar uma situação de greve que prejudica todo o país, mas que a gente conseguisse, por meio de uma articulação inteligente e unida, garantir espaço efetivo numa negociação junto a um governo, por exemplo. Perfeito, Flávio. Primeiro, vamos a questão assim da greve, né? A gente fala na greve, eu gosto de usar muito o termo mobilização. Mobilização por quê? Porque a gente tem que fazer o que gera impacto. Você muito bem colocou, né? Outro dia estava conversando aqui com o Rudinei, né? As diversas formas que você tem de fazer essa pressão, né? Então, você tem operação padrão, você tem... Até porque se sofisticou muito, né? A própria administração se sofisticou, ela segmentou mais determinados processos de trabalho, de modo que, né, se para você tem como dar continuidade por outras vias. Então, esse processo de trabalho, né, sobretudo na fiscalização hoje, eu vejo nas agências, ele está bastante fragmentado na execução, né, de modo e de uma certa forma centralizado em outra ponta por sistemas, né? Então você consegue estabelecer liberações, etc. e tal. Então esse é um desafio, Flávio, assim, que não tem receita pronta, não tem fórmula pronta, né? E o que a gente está propondo aqui mesmo, Flávio? Tudo que a gente está discutindo, a fala da Flavinha, a nossa fala inicial, ela gira em torno de um negócio chamado legitimidade. Por que o Sinagências não está arrebentando a boca do balão aqui de filiações? Porque não tem legitimidade. Não tem como você ter legitimidade se você não aparece, se você não conversa, se você não procura, e se você não procura agregar os diversos setores, né? Se hoje, porque as pessoas elas procuram o que elas primeiro veem que funciona, veem que faz sentido na vida dela e que sabe que existe. Agora, um negócio que não sabe que existe, nunca se propôs a falar comigo, nunca se propôs a construir. E nós não acreditamos em solução mágica. Mas qual que é a nossa proposta, essa proposta de integração? Assim? É multiplicar, é ampliar, é dar muito volume e intensidade na atuação do sindicato. E eu acho que as associações elas têm um papel muito importante na construção dessa capilaridade, como eu disse no começo aqui, né? Veja, a gente tem as águas têm 80% de filiação,
Eu, como dirigente do sindicato, eu quero o quê? Não, eu vou me aproximar das águas, eu vou conversar com o Gonzalo, a gente vai estabelecer um plano de trabalho conjunto. Se eu, como sindicato, quero conversar com a turma da ANA, pô, Gonzalo, chama a turma aí, vamos discutir a mesa de negociação, vamos discutir estratégias aqui para fazer junto, né? E nesse processo, aí independe se a pessoa está afiliada à NER, se ela está afiliada, à NER não, na REG, né? Se ela está afiliada a outra entidade, mas quando existe um espaço para a conversa acontecer, que a pessoa sente que ali o que ela fala é levado a sério, se ela entende que aquilo ali faz sentido, né? E você cria, né, esse espaço, essa legitimidade, essa relação de confiança, né? Porque a tradução de legitimidade é confiança. Então, se você não confia, você não se filia. E não tem como você... O Lula está levantando a mão aqui, já, terminando aqui já. Mas se você... E a nossa ideia é isso. Isso não é uma coisa que se constrói da noite para o dia. Entendeu? A gente nunca, eu acho, tinha conversado assim diretamente, Flávio. Mas, assim, hoje eu estou aqui e a gente está batendo esse papo. Você fala, pô, o cara se dispôs a vir aqui conversar com a gente. Daqui a pouco, vou articular o Gonzalo. Gonzalo, vamos fazer uma conversa lá na ANA sobre uma questão premente que pipocou lá essa semana. Aí você vai construindo uma relação de proximidade, de legitimidade, que aí eu acho que a coisa funciona melhor. E aí, Flávio, o que é muito importante nesse processo, a gente sempre frisa, não pode ter caixa preta no processo decisório. O dirigente sindical, ele não pode tirar da cabeça esse... Tipo assim, nós podemos, sabe, Flávio, eu tenho uma posição e você tem uma posição diferente. Mas se o processo é legítimo, se aconteceu, olha, a gente falou que ia ser um estudo, depois ia fazer uma assembleia, naquela assembleia o que ficou aprovado, não foi feito nada de golpe, não foi uma assembleia que eu chamei só meus amigos para participar, não marquei a assembleia para 2 horas da manhã, né? Foi tudo um processo legítimo. A gente pode ter discordâncias, mas eu perco. Pô, eu perdi, mas foi legítimo. De fato, a posição do Flávio teve maioria e nós vamos encaminhar o que foi a posição da maioria, entendeu? Então, assim, a legitimidade do processo, muito dessa desconfiança, seja no tempo de João Maria, seja nos tempos de Kleber, é porque ninguém sabe. Alguém aqui sabe como o Kleber decide as coisas? Eu não sei. Como que ele decide tomar uma atitude ou outra, né? Tinha que ser por assembleia, tinha que chamar um diálogo, tinha que conversar, e você não sabe de nada disso, isso gera muita desconfiança, isso afasta as pessoas, então é preciso estabelecer um diálogo sem veto, independente de onde as pessoas estejam filiadas, porque da mesma forma que uma pessoa, a Flavinha contando aqui para nós, né, que no começo da ANA, dos primeiros concursados da ANA, fazia muito mais sentido filial na REG do que o Sinagências, nós queremos construir um processo de proximidade, de diálogo, de confiança, e mais pragmaticamente, de como articular conquistas mesmo, de serviços prestados, que façam o Sinagências, né, ser também interessante. E que a ANARREG, ela tem o papel dela como associação, né? Ela não é sindicato, mas ela tem o papel dela como associação, desenvolve estudos técnicos. Então, eu acho que é um momento, sabe, Flávio, é muita gente falando em disputa, é muita gente falando assim, como é que o meu cargo vai atingir os seus objetivos, e pouca gente falando em diálogo. Em como que nós vamos nos articular de uma forma melhor para saber o que o outro está ouvindo, porque isso é muito tradicional, isso é muito corriqueiro nos outros sindicatos. Primeiro, você busca consenso, e você vai ter um alto grau de coisas, por exemplo, hoje, é praticamente consenso que a categoria quer equiparação, pelo menos no nível superior, com o ciclo de gestão. Né? Isso é um debate que está mais ou menos consolidado. Você tem vários consensos. Achou os consensos, você vai ter as divergências. As divergências, você vai esgotar a divergência até o final de forma técnica, né? Porque, assim, de forma jurídica, de forma técnica, com debate, para que ela não fique só no campo do preconceito. E no limite, pô, fizemos todos os estudos, fizemos todas as conversas e a divergência permanece. Aí a gente vai para o método democrático, que é o voto, mas num processo legítimo, sabe, Flávio? Falando sério, sem canto da sereia, igual eu estou vendo gente aí fazer que não sei o quê, que agora nós vamos para a mesa de negociação e vai fazer, e vai acontecer, e vai ter uma carreira única, e nós vamos ganhar um ciclo de gestão, e vai dar tudo certo, porque fulano é amigo de Lula, porque não sei o quê vai acontecer. Gente, não é assim.
Se a gente parte de pressupostos enganosos para a gente ir para a negociação, o que eu acho? Eu falo isso, gente, não é para desmobilizar, não, tá? Mas é para a gente ter a real dimensão do desafio, até para a gente se preparar de forma mais robusta para ele. Né? A gente chega, tem muita mistificação em relação à mesa de negociação, por exemplo, né? Que é uma coisa assim, que é um pôquer, que é jogado. E, na realidade, a mesa de negociação ela nada mais é do que um canal de interlocução, onde o governo abre aquele espaço para a gente poder dialogar. Aí nós vamos chegar lá com nossa proposta, ciclo de gestão para o nível superior, equiparações, e as diversas coisas que foram aprovadas em Congresso. O governo, sabe o que eu acho que o governo vai fazer? E aqui, com toda franqueza com vocês, eu não falo isso para desmobilizar, mas como um dever de coerência e de sinceridade, o governo ele vai fazer um cálculo, né, que caiba no arcabouço fiscal que está em vias de aprovação, vai fazer a conta disso até o final do mandato e vai oferecer linear para todo mundo, parcelado em 2 ou 3 anos, até 2025, 26 ou 24, 25, 26. E aí, como é que a gente enfrenta isso? Né? Não é só o que a gente leva para a mesa. E como que a gente enfrenta? Aí tem que ter diálogo, aí tem que ter processo legítimo, aí tem que ter uma articulação institucional, sabe, Flávio, inteligente, que ela tem que mudar, ela tem que tensionar a posição dos tomadores de decisão no interior do governo e não só na mesa. Tem que dialogar com deputados e com outras autoridades que têm influência nesse processo. Tem que ter um processo de mobilização da categoria, porque não adianta, qual que é o segredo do fracasso muitas vezes? Os caras elaboram uma proposta, falam só entre eles ali, a própria categoria, os próprios servidores, às vezes, não fazem ideia, e aí não se mobilizam para defender aqui. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um processo que não é do dia para a noite, não tem solução mágica, mas é um processo que, se a gente não iniciar agora... Eu entrei, Flávio, em 2010 na Anvisa, em 2012 eu entrei no Sinagências. Na época, a gente fazia debates muito parecidos com o que a gente faz hoje. Carreira antiga, carreira nova, mesa, como é que vai, como é que não vai, presidente autoritário, presidente manipula a assembleia, manipula os negócios, presidente não presta contas, não dá transparência. E por que eu falo em processo, Flávio? Porque eu não quero, daqui a 10 anos, estar tendo as mesmas discussões que eu estava tendo há 10 anos atrás, entendeu? A gente precisa se colocar no processo, como outras categorias fizeram, de se fortalecer internamente, de fazer os seus debates, de aparar suas arestas, de transformar o sindicato numa estrutura com um grau de institucionalidade que ela vai funcionar e que ela vai ter coisas mais permanentes e vai depender menos da cabeça de cada um. Mas sempre representando. Representar é o quê? Pô, eu consulto a minha base encaminhou isso, eu vou lá e executo. Tanto que no Sinagências a gente tem uma diretoria executiva nacional. Executar o quê? Executar a deliberação dos filiados. Né? Então, a nossa ideia é essa, é articular as entidades que existem. Não tem essa de inventar a roda, entendeu? As Águas existem, a Univisa existe, o Fórum das Associações existe, né? A Unarreg, como associação, existe, né? Não existe como sindicato, mas como associação existe. E tem pessoas, né? Que é um espaço que as pessoas encontram, se o sindicato não propicia espaço. Se o sindicato não abre as portas, aí todo mundo vai procurar o seu. Né? Então, acho que é essa abertura, construir essa capacidade de diálogo com muita sinceridade, sem canto da sereia, sem, sabe, caixa preta no processo. Eu acho que aí a gente constrói um processo de legitimidade que vai nos fazer avançar muito nesse problema que a gente tem hoje, que é o fracionamento da categoria, e um certo imobilismo, uma incapacidade de nos unirmos em torno até de resolver os problemas da nossa própria categoria. Só para, Flávio, eu estava pensando aqui, eu sei que você vai sair, tá? Como compromisso aí, eu estava pensando aqui, né, sobre isso que você falou, da questão dos auditores, né? Da operação padrão, etc. Então, de que forma, por exemplo, aqui na ANA, a gente poderia... Porque, assim, o que a gente tem de consenso é que greve é o último recurso. A greve é ruim para todo mundo. Para todo mundo. Isso eu sempre defendi. Ela é o último recurso. Tá? Assim, e quais são os anteriores? A operação padrão, tudo mais. Tal. Na ANA, bom, eu vou dobrar minha hora aqui de trabalho, vou rever todos os funcionantes da outorga de hidrelétrica, do setor da irrigação, tudo mais. Então, a gente vai pegar todas as entidades delegatárias suas funções de rever todos os contratos. Existem diversas formas. Na Anvisa, sei lá,
a regulação dos medicamentos, todos os servidores vão parar, vão rever todos os procedimentos, o governo vai dizer que não está. Mas o que eu queria falar é assim, que isso precisa ser dialogado com alguma gestão de sinagências. Nunca, desde o início, dando nomes agora, desde o João Maria até hoje o Kleber, e ninguém nunca chegou para os servidores da ANA falando assim, olha, vamos construir coletivamente, e nós da ANA fazemos assim. É por isso que poucos servidores da ANA são sindicalizados, porque na ANA, desde o início, Flavinha bem lembrou, 100% dos servidores eram associados às águas em 2004, porque foi construído coletivamente. João Maria chega aqui em 2004 com um prato pronto. Não, está aqui, prato. E defendendo especificamente uma carreira. Exato. A gente não debate. Aí veio a UNAREG, da antiga ANE, e leva a maior parte dos servidores da ANA, que, por uma questão específica da ANA, né, tem quase todo mundo em determinada outra carreira. Né? E não se discutiu, inclusive, essa questão da solidariedade, por exemplo. Mas tudo passa pela discussão. Historicamente, não houve discussão das diretorias anteriores do Sinagência com as agências reguladoras. Conosco não houve. Ninguém sentou para a gente e falar assim, vamos construir coletivamente. Vamos ouvir você nessa questão que o Flávio trouxe, por exemplo, que é bem interessante, né? Qual que é a proposta das águas, que representa 80% dos servidores da ANA? Qual que é a proposta das águas para o enfrentamento, para a gente fazer uma recuperação da perda salarial que dura desde 2015? Mais ou menos isso. Qual que é a proposta das águas? Ninguém nunca bateu aqui para fazer isso, entendeu? Exato. Então, eu acho, Iandra e Fábio, esse é o grande desafio de vocês. Buscar as associações e falar assim, vamos ouvir, mas assim, vamos ouvir e construir coletivamente. Nós nunca tivemos isso. Não só a ANA, as agências reguladoras, nunca tivemos isso. Então, esse é o caminho. Se o coletivo protagonismo sindical realizar isso, eu acho que muda o paradigma da regulação do sindicato, das agências reguladoras do país. Aí a gente vai passar uma categoria mais forte. Aí a gente vai sentar e negociar com o governo, e não é só salário. Salário é muito importante, gente. Tá? Mas é o fortalecimento das nossas instituições. A ANA, há 2, 3 anos atrás, perdeu uma competência regulatória. Numa crise hidroenergética, perdeu uma competência regulatória, e o atual Sinagência não falou nada. A diretoria atual não falou nada. A Anvisa perdeu a competência regulatória. Tá? Então, Flávio, era só isso. Né? Assim, isso que você falou, por exemplo, a gente pode refletir, aproveitar aqui a diretoria atual das águas, né? E a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. Eu concordo com você. Greve é o último recurso. Mas não é para ficar parado daqui até lá. A gente precisa ser criativo, dialogar com o sindicato que nos ouça. Isso nunca aconteceu na história dos Sinagências até então. Muito importante a tua fala, Luiz, e acrescentando um elemento aí, além dessa questão de perda de atribuição, né, também a isenção, né, a gente continuar tendo, preservar a isenção técnica das agências reguladoras da influência política. A gente sabe bem como é que a coisa funciona. Nós aqui na ANA também, até em função das indicações que ocorreram, a gente sabe os problemas internos que temos tido, e tenho certeza de que outras agências também têm experiências ruins similares. Né? Então, só para agregar mais um elemento nessa importante fala do Luiz Henrique. Você fez um questionamento da questão da chapa, do momento que vocês estão... como é que está sendo o processo de formação pelas agências? Tem candidatos que vão compor a chapa? Tem, Pedro. Deixa eu falar aqui também para todo mundo ouvir. Porque o que acontece? Nós estamos num processo muito atribulado de eleições dos Sinagências, né? Nós temos uma direção cujo mandato se expira no dia 4 de outubro, né? E as eleições nacionais não foram convocadas ainda. O processo mais apertado que a gente já teve na história foi a eleição do atual presidente.
E a comissão eleitoral, na época, o processo eleitoral foi convocado em julho, à época. Então, nós estamos em meados de agosto e não tem, assim, para além de sinalizações verbais, vamos dizer assim, um calendário estabelecido, uma convocatória. E isso dificulta até para a gente organizar, porque como é que a gente vai ficar discutindo eleição em abstrato, né? Só, gente, estamos aqui organizando. E aí, esse movimento, e aí eu acho que a gente explica até melhor, né, Pedro? Assim, esse movimento coletivo, ele surge há um pouco mais de 1 ano e meio, né? Dessa insatisfação e dessa necessidade que a gente precisava se organizar de alguma forma para enfrentar o que estava acontecendo, e a gente não podia contar com o sindicato, então a gente teve que dar um jeito, né? E nesse processo a gente aglutinou algumas lideranças que já são históricas do próprio processo dos Sinagências, com outras pessoas ali que a gente também, históricas do Fórum das Associações, então vários dirigentes de associações, e aqui da ANS, da Anvisa, da Ancine, da ANM, né? Dentre outras, né? A Anatel não tem associação, mas temos muita gente da Anatel também. Os próprios colegas da ANA, né? Sempre Lula, Flavinha, sempre muito próximos da gente nessa construção. Então, assim, temos, né? Temos um grupo que está fazendo essa discussão. Para nós, inclusive, né? Conversei isso bastante com Lula, um pouco menos com a Flavinha, mas conversei com ela também. Eu acho fundamental que a ANA tem um representante nessa chapa, menos pela quantidade de filiados que a ANA tem hoje, mas mais pela quantidade de filiados que a gente quer que a ANA tenha e do protagonismo, dessa integração da ANA, que sempre, né, por questões que nós já discutimos aqui, sempre ficou muito à parte do processo sindical. Eu acho que é uma sinalização importante para trazer mais a ANA, para que a gente possa se integrar mais. Então, acho que a ANA também tem que ter uma representação, né, nessa chapa. A gente está construindo, então já tem algumas posições, por exemplo, eu e Andra, a gente já tá, né, um pouco certo aí nas posições. Temos companheiros da Ancine, da ANS, da ANM, da Anatel, da NTT, né? Diálogo com colegas da ANTAC. Então, tem uma formação já ampla, que não é uma coisa que está restrita na Anvisa ou restrita em uma só agência. Então, você tem muitos dirigentes de associações, você tem muitos quadros históricos do próprio Sinagência, sobretudo na Anvisa, na Anatel, gente da carreira nova, gente do quadro específico, especialistas, analistas, técnicos. Então, a gente está conformando esse processo. Temos tido essa dificuldade maior de dar mais, vamos dizer assim, concretude por conta do próprio Sinagências que não convoca as eleições, né? Aí ainda fica uma coisa solta, não tem como você lançar a chapa direito, não tem como você fazer a campanha propriamente dita, né? Nós fazemos conversas como essas, nos apresentamos, dialogamos, escutamos a pessoa, mas temos essa dificuldade ainda. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Hoje eu até liguei lá no Sinagências perguntando quando vai ser a eleição. A moça estava só vendo se eu estava já inscrito, né? Porque eu me filiei agora. E aí ela comentou, não tem notícia, não sabemos de nada. Tá faltando falar quem souber morre. Mas só para lembrar também, aproveitando. Oi, não, só aproveitando a brincadeira, mas para lembrar lá de fazer notícia da diretoria, eles lembram, né, da diretoria atual. A parte não esquece, não. Exatamente. Eu lembro que nas manifestações da PEC 32, lá em 2021, né? Foi muito forte lá. Eu lembro que a gestão de vocês estava lá e eu perguntei, cadê o Sinagência? Não estava lá. Não, o Sinagência não se posicionou a favor ou contra pela PEC 32, que era uma proposta do então governo, e o Sinagências se alinhava muito ao governo. Então, outra coisa importante, Andra e Flávio, é a independência, né? Nós, do sindicato, tem que ser independente de todo e qualquer governo. Isso é fundamental. A luta é pelo fortalecimento dos servidores, reguladores, né?
e das instituições, da Visa, da Anatel, da ANTAC, da ANA, da CIE. Essa eu entendo que são os dois grandes desafios de um sindicato sério, né? Defender o servidor e fortalecer as instituições. A PEC 32 não foi defendida pela diretoria atual da agência, porque tinha uma proximidade muito grande, né, com o então governo anterior e não queria se indispor com o governo anterior. Da mesma forma que não nos socorreu quando nós tivemos uma perda regulatória, a questão da crise hidroenergética, né? Então, tiraram a competência da ANA para um período mais crítico de definir regras, aí nós aqui sabemos, regra de operação dos reservatórios, que ia definir a vazão de jusante e quantos usos iam ser atendidos e tudo mais. O setor regulado, representado pelo Ministério da Energia, passou a regular a questão, né? E o atual Sinagência não abraçou a nossa causa, né? Então, assim, é independência, né? E eu conheço, né? Eu e Flavinha, na verdade, a gente vem convivendo com o coletivo já há algum tempo, né? E temos essa percepção, né? E nós, junto com a Iandra, o Fabinho e outras pessoas que têm muito nosso respeito também, como a Marluce, e de outras agências reguladoras, né? Tem essa proposta de construção coletiva, de lutar pelo fortalecimento das agências reguladoras, defesa dos servidores, né? Fabinho colocou uma coisa muito importante aqui, essa questão do assédio, por exemplo, né? Qual que é o papel do Sinagência, né? Dá para dar suporte nessa questão do assédio, que nós estamos discutindo muito aqui na ANA, como em outras agências está sendo discutido também, né? Então, isso tem que ser feito de forma isenta. Não pode. Se for para se comprometer com todo e qualquer governo, perde a adesão, perde a questão do engajamento dos servidores, por mais simpatia que se tenha a um ou outro governo. A defesa das instituições e dos servidores das agências reguladoras. Aí a André levantou a mão. Trazendo um pouco desse resgate histórico que você está fazendo aí da PEC 32, né, da tramitação, que agora temos risco, né, de nova tramitação, né, de retomarem a tramitação da PEC 32, a despeito do governo ter assinado que não ia retomar isso, né, uma forma de pressão aí que está sendo usada pelo presidente da Câmara dos Deputados, né, o Arthur Lira, mas remontando historicamente a criação do nosso coletivo Protagonismo Sindical, né? Foi quando, no Fórum das Associações, a gente chama, né, as associações entenderam que uma das pautas importantes era discutir a PEC 32 e Kleber, convidado a ir como representante do sindicato, o que disse para a gente? Disse assim, não, gente, não há o que temer em relação à PEC 32. Nós estamos entre as carreiras típicas de Estado. O que ele entendia naquele momento é que estar entre as carreiras típicas de Estado seria a vacina contra os efeitos da PEC 32, porque ele não... existia assim, uma avaliação tão obtusa dos efeitos deletérios da PEC 32 para o serviço público federal, para o servidor público federal e para o usuário desses serviços, né, o grande destinatário que é o povo brasileiro, que ele não conseguia ver problema. O problema era estarmos entre as carreiras típicas de Estado. Só que ainda tinha uma visão mais míope, né? Porque quem são considerados carreiras típicas de Estado? Apenas os especialistas. Nós queremos isso? A gente ainda... E outra questão que a gente avança, né? Essa denominação de carreiras típicas de Estado, uma denominação do Bresser Pereira, do Plano Diretor da Reforma do Estado, lá de 89. É isso que a gente quer para o serviço público? A gente tem uma nova formatação de serviço público. Temos outras tantas entidades e órgãos da administração pública. Acho que a gente tem que trazer uma modernização com uma proposta atual, contemporânea, né? Achar que a modernização do serviço público vem por meio de uma proposta de 89 do Bresser, tá de brincadeira, né? Era outra história nacional. Então, né? Aí
esse processo que a gente fala, essas mudanças não estão sendo contempladas nos debates, né? E aí, então, só remontando historicamente, foi nesse momento onde representantes de várias associações, entre os quais Ana, né, estava lá, o Lula e a Flavinha, se indispuseram com Kleber, o pessoal da Ancine, na figura do Henrique, representado, da Anvisa, eu e Fábio, a gente se indispôs, falou, não, a gente tem que construir uma alternativa de discussões da regulação das carreiras, das agências reguladoras, alternativa a essa gestão do sindicato. Não que nós sejamos alternativos ao sindicato, em nenhum momento a gente puxou desfiliação, muito pelo contrário, a gente falou, não, vamos trabalhar um coletivo sindical que traga uma nova roupagem para o debate sindical. E né, então, só remontando esse histórico que está lá, viu, Pedro, na PEC 32, por isso que a gente se encontrou lá naqueles movimentos, lá né, onde a gente levou faixas da Ana, das águas da Univisa, lá naquele momento, no anexo 2 da Câmara, quando todo o funcionalismo estava reunido ali por meio das suas entidades representadas. Né? Combater o fake news. Enxerguei minha fala. Eu tinha uma fala aqui a respeito também, sabe, o que o Lula traz sobre a importância da independência. Eu acho esse ponto, assim, fundamental. E você tem que ser independente, seja para andar mais próximo quando precisa andar próximo, seja para brigar quando precisa brigar. Entendeu? E tem um vício muito ruim numa determinada escola, vamos dizer assim, do movimento sindical, que a gente aprende o quê? Que o sindicato tem que defender a categoria independente do governo. E aí, o que a gente vê nessa atual gestão? Que eles defendem qualquer governo, independente da categoria. Porque a questão da PEC 32, por exemplo, não é que a Ana resgatou bem, tem um texto aqui que fala, não há o que temer, é isso aqui, não vai dar nada, tá tudo certo, para não poder se dispor com o governo. Aí agora está em curso, vocês devem estar acompanhando, está em curso o processo de greve da ANM. Né? E aí, fazer um comentário rápido aqui, gente, é um negócio muito complicado. A ANM foi transformada em agência reguladora em 2017, mas há quem diga que é, de fato, o antigo BNPM, a agência reguladora, de fato, mais antiga do Brasil, remontando lá na época do Getúlio, né? E existe um grau de defasagem de cerca de 47%. Então, eles trabalham em agência, sabe esse perrengue que a gente tem de estrutura, de falta de pessoal, de tudo, eles sofrem de maneira intensa, só que tudo isso ganhando metade do que a gente ganha, né? Os especialistas, os analistas, os técnicos, o quadro específico deles, que tem também. E aí, o que acontece? No governo anterior, qual que foi a posição do sindicato em relação à equiparação da ANM? Ficaram silentes, assim, não colocavam o governo como alguém a ser cobrado. Então, procurava, falava com o senador, falava com o deputado, falava com a direção ali e tentava resolver. Aí agora, a turma se mobilizou, já está há uns 2 anos muito mobilizada, e aí deixar meu cumprimento aqui ao Ricardo Peçanha da Azam, Samanta, o pessoal que tem feito um trabalho assim, invejável, mas para vocês verem, aí mudou o governo. No que mudou o governo, aí a ANM começa a se mobilizar, percebam, a ANM começa a se mobilizar, o governo começa a dar sinalizações positivas, uma fala da própria ministra Esther, de que FUNAI e ANM vão entrar nas prioridades de reestruturação. E aí, qual que é o embate sindical que está acontecendo agora? O Sinagenses, o presidente do Sinagenses, quando a ANM está próximo de conseguir o que precisa, está atravessando a negociação para impedir que a ANM se mobilize, para impedir que a ANM faça greve. Então, assim, o Lula fala dessa questão da independência. E independência, gente, não tem a ver com o partido que você está, não tem a ver com quem você votou, mas tem a ver com uma postura de entender qual que é o lugar que você está ocupando. É da mesma forma, a gente aqui é tudo dirigente, né, Gonzalo, de associação. Às vezes, a independência significa, a direção aqui da agência está numa linha boa. Somos independentes para apoiar. Somos independentes para apoiar. A direção... Você está vendo bem no passado, hein? Hã? Você está vendo bem no passado, hein? A direção da ciência está numa linha boa. Isso é bom, mas você tem que ter independência.
Meu amigo, é difícil, né? Então você tem que ter independência, tanto para apoiar quanto para brigar, entendeu? Tanto para estar junto quanto para bater. E ter muito evidente esse horizonte, né? Porque sem independência, e isso está menos ligado às posições políticas pessoais de cada um, e muito mais ligado a um negócio chamado postura e cultura democrática, né? E eu, assim, nos Sinagências, eu quero ser esse dirigente dos Sinagências, o que se centraliza pela vontade da maioria, o que não vai dar golpe, o que quer escutar, e beleza. Votações você ganha umas, perde outras, mas nós precisamos valorizar a cultura democrática, a cultura do processo, a cultura de entender a maioria, né? De não usurpar uma função que não é sua, de não roubar os outros no procedimento, sabe? Que é um roubo também, que é o pior roubo, que é o roubo da democracia, do processo interno, sabe? Então, a independência é fundamental, eu acho que esse é o caminho, né? E é algo com o qual a gente tem muita preocupação.